Muito bem, retomemos. Estamos já no nosso sétimo encontro, nossa sétima videoaula. E agora eu vou focalizar com vocês a estrutura textual de um trabalho acadêmico, tentando diferenciar um trabalho de revisão da estrutura de um trabalho original. Então, primeiro, vamos verificar com vocês aqui, relembrar o que é um trabalho original e o que é um trabalho de revisão. Bem, o trabalho original é aquele resultante de uma pesquisa que normalmente parte de uma pergunta e que leva o estudante, o pesquisador, aos livros e ao campo. É original porque aquela resposta a que esse estudante chega, ninguém mais tem. Nem que aquela pesquisa original, gente, seja uma delimitação assim mínima, não tem importância, isso não destitui o valor do trabalho. O que importa é que seja novo, é que seja uma resposta sua, a originalidade está aí. Do outro lado, nós temos, do outro lado não, porque faz parte também, a pesquisa bibliográfica, né? A pesquisa de revisão, que é aquela em que o pesquisador, ele não parte de uma pergunta normalmente. Normalmente ele parte de uma abordagem, mas vai depender também do nível de revisão que ele quer trabalhar. As revisões mais rigorosas, inclusive, podem até gerar problemas e pesquisas originais. As revisões mais convencionais, normalmente, partem de abordagens assim mais claras. Por exemplo, uma análise das teorias estudadas relacionadas à teoria vigotskiana nos últimos 10 anos no Brasil. Então, você vai fazer uma busca nos sites de pesquisa sobre esse tema, não é? Então, isso aí é uma pesquisa de revisão, ok? Eu disse anteriormente que uma pesquisa de revisão, ela pode ser convencional ou rigorosa. Por quê? Porque a pesquisa convencional, ela pode ter um enfoque mais histórico, mais empírico, ele pode ter até filosófico, se quiser. A discussão não tem um rigor de dados como tem nas pesquisas sistemáticas, né? Nas pesquisas integrativas. Todo esse material, se você tiver interesse de realizar um tipo de pesquisa como esse, todo esse material você encontra na apostila. É só pesquisar e seguir lá as orientações. Por que eu estou me referindo a esses tipos de pesquisa agora? Porque, a depender da pesquisa que você for empreender, a estrutura textual muda. É importante que você tenha essa consciência. Então, vamos primeiro à pesquisa original. Na pesquisa original, você apresenta a introdução do seu texto. Conte para o leitor, conte com os verbos no passado, porque é relato, não é? Seja um artigo, um relatório, uma monografia, uma dissertação, tese, a pesquisa já aconteceu no momento do relato. Então, os verbos vão para o passado. A pessoa que você vai usar no discurso, existe assim uma certa polêmica em relação a isso. Uma polêmica até que tem sido destituída de lugar de importância. Porque você pode escolher tanto na primeira pessoa, quanto na primeira pessoa do plural ou do singular, não importa, quanto na terceira pessoa. Por que eu estou dizendo que não importa? Porque não importa não é a pessoa do discurso, porque você realizou a pesquisa. Anteriormente, quando o olhar da pesquisa era um olhar para a pesquisa era mais positivista, imaginava-se que só se obtinha objetividade se nós usássemos uma pessoa, a terceira pessoa do discurso. Foi feito isso, foi realizado aquilo. Não, realizei ou realizamos, por que não? Eu só não posso falar assim, estava, a meu ver, ou eu acho, esse tipo de verbo, de opinativo, de palavras opinativas, realmente elas trazem posicionamentos enunciativos para o texto que são dispensáveis. Mas usar a primeira ou a terceira pessoa, isso não tem interferência. Passando disso, você, na introdução, já avisa para o leitor o que você fez
por que você fez, justificativa, para que os objetivos, as hipóteses, se houve, você apresenta lá na introdução, faz uma menção ao método e avisa para o leitor qual a estrutura do texto que segue. Isso, para o seu contato com o seu leitor futuro, é muito saudável, é um respeito que você tem com ele. No segundo capítulo, você mostra para ele que você estudou determinados autores e que aqueles autores, com seus respectivos conceitos, fundamentaram a discussão que você proporá mais à frente. Então, revele para o seu leitor que conceitos são esses. Não é? Revele que dados históricos, teóricos, legais estão fundamentando a sua discussão. Por isso, esse capítulo pode levar o nome de fundamentação teórica, quadro teórico, discussão teórica, né? Você que vai decidir o nome do capítulo. O foco é esse, a teoria. No terceiro momento, relate a metodologia científica para o leitor. Não destitua o lugar da metodologia científica no seu trabalho. Porque se você fizer isso, você diminui o valor científico que ele tem, né? Então, tudo isso que eu relatei na aula anterior sobre os fins, os meios, a abordagem, o universo, tudo aquilo relate para o seu leitor no terceiro capítulo. No quarto capítulo, mostre a ele quais foram os dados que você coletou. Apresente esses dados e analise-os. Para analisar dados, gente, nós fazemos uma oposição ou uma acariação, digamos assim. Nós analisamos o dado que você colheu com a teoria que está fundamentando. Você relaciona o dado com outro dado que veio de fonte diferente. Então, nós podemos fazer tanto a análise quanto triangulação, quando você pega teoria, mais dado de uma fonte, mais dado de outra, e registra o que aquilo significou para você. Registra tendo em vista os seus objetivos e tendo em vista as hipóteses que você lançou lá no início da pesquisa. Faça uma discussão, tente fazer uma discussão madura, sem se posicionar, sem trazer emoção, sem destituindo-se mesmo daqueles preconceitos que você possuía antes de entrar em campo, antes de fazer a sua pesquisa bibliográfica. Esse é o caminho. Depois de discutido tudo isso, você consegue chegar a algumas conclusões. E essas conclusões são registradas no que nós chamamos de considerações finais. Atualmente tem sido pouco utilizado o termo conclusão nos trabalhos científicos, principalmente os do meio acadêmico mesmo, assim, de curso de graduação. Porque conclusão mesmo é muito difícil, a força da palavra compromete demais, né? Então, nós deixamos, como se fosse definitivo, né? E como eu já disse aqui, a ciência é aberta. Para ser aberta, a gente coloca algumas considerações finais. Então, essa é a estrutura de um texto que nós chamamos de original. Agora, se a pesquisa for de revisão, você pode incluir a metodologia já na introdução, se tratar de uma revisão convencional, tá bom? Então, você vai na introdução, coloca tema, delimitação, objetivo, justificativa, metodologia, e aponta para a estrutura do texto. Faz a revisão, faz a discussão tendo em vista os seus objetivos e faz as considerações finais. Simples. Se a sua revisão for rigorosa, ela também é dividida em 5 partes, com a mesma estrutura. Só que no momento dos dados, você não vai usar dados primários que você foi a campo, foi aos documentos buscar. Você usará os dados que você encontrou nas leituras realizadas. E esses são os chamados dados secundários, né? Concluída essa análise dos dados, você também procede às considerações finais. E é isso aí, gente. Cada texto tem os seus aspectos de formatação e você deve respeitá-los, né? A seguir nós falaremos sobre isso.
Foi um prazer mais uma vez. Até já!